Agora vem o mês do cachorro-louco, né? Nós estamos no mês do cachorro-louco. Por quê? Justamente por causa dessas... Já se dizia porque era muita umidade, frio e calor, seriam ambientes propícios para a propagação na época do vírus, né? Que dá a hidrofobia, no caso. Por isso que diziam que agosto é o mês do cachorro-louco. Agora, é mês de dar viradas fenomenais na temperatura. Agosto e setembro, um dia é quente, no outro é gelado. E esse ano, pelo que diz o Coutinho, isso vai ser mais extremado ainda. Vamos ter alguns dias de calor e outros de extremo frio, mesmo em setembro, ainda outubro. E aí, como resistir isso tudo? Então, é por isso que eu sempre falo que a gente tem que focar na saúde e não na doença, né? Por exemplo, assim, imunidade. Como é que a gente consegue aumentar a nossa imunidade? Através de restringindo alimentos intolerantes, através de recuperando todo o processo intestinal, tirando todas as inflamações intestinais. Por quê? Porque 80% da imunidade está no intestino. Então, a hora que a gente reestrutura, reequilibra o nosso intestino, a gente tem o aumento da imunidade. Outra situação é retirar todos os parasitas do nosso corpo. Fungos, bactérias, vírus. E por aí? E por aí afora. Então, é assim que a gente faz um equilíbrio, né, e restaura a nossa imunidade. Então, pessoas que têm muitas inflamações, infecções recorrentes, certamente estão mostrando aí uma baixa de imunidade. Então, o que eu sempre sugiro lá para os meus pacientes? A retirada de leite e de glúten são os principais alimentos que geram isso, né, as baixas de imunidade, porque eles entram como sendo alimentos intolerantes. Certo. Então, mesmo para quem não tem intolerância? Todos têm intolerância. Todos têm? Todas as pessoas são intolerantes. Alguns têm alergias, mas a intolerância todos têm. O leite, o nosso corpo não foi feito para digerir leite de outro animal, a não ser da nossa mãe. Certo. Então, cada vez que entra as proteínas indigeríveis do leite, a gente tem as baixas de imunidade. Há 30 anos atrás aconteceu a mudança genética dos alimentos, que é em relação a trigo, milho e soja. Então, de 30 anos para cá, todas as pessoas são intolerantes ao glúten. Então, não é que claro, tem os celíacos, tem os intolerantes ao açúcar do leite. Seria uma intolerância mais severa nesse caso? O celíaco, sim, né? O celíaco já é uma alergia do corpo que entra ali... reações absurdas, né? Mas intolerante todas as pessoas são ao leite e ao glúten. Em função do glúten, da mudança genética que aconteceu, que são os transgênicos, e do leite que até ali, entre 9 e 10 anos, a gente perde todas as proteínas, as enzimas para digerir as proteínas do leite. Tem crianças que já nem nascem com essas enzimas para digerir. E com o tempo a gente vai perdendo. Ou seja, de qualquer forma, leite e glúten... baixam a imunidade. Complicam. E a hora que a gente retira esses alimentos, é impressionante a mudança do corpo. Só que eu tenho vários pacientes que falam, mas eu fiz o exame de sangue e não apareceu no exame que eu sou intolerante ao leite nem ao glúten. O que acontece com o exame de sangue do leite e do glúten? A gente fala que é um exame de sangue muito falho. É um exame de sangue que tem uma especificidade muito baixa. O que é especificidade? É o grau de acerto de um exame. Para um exame ser válido e a gente confiar no exame, essa especificidade tem que ser acima de 80%. O do leite, da lactose, da proteína do leite ou do glúten, tem uma especificidade de 50%. Dá muito falso positivo e dá muito erro. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que retirar esses alimentos do nosso corpo e ver qual é o processo fisiológico que acontece. Se você vai melhorar ou não. Exatamente. Meio tentativa e erro, ou acerto. Sim, só que é realmente um acerto muito grande, porque todas as pessoas têm, assim, melhoras absurdas na hora que retiram esses alimentos. Por exemplo, que tipo de melhora acontece? Melhoras a imunidade é uma das principais dela, né? Para as inflamações. Depois não vai ter mais. Não vai ter mais. Problemas respiratórios, problemas pulmonares, problemas gástricos, intestinais, emocionais. O glúten, ele mexe demais no emocional, no sistema nervoso. Emocional? As pessoas, às vezes, que têm um processo assim, com depressão,
A hora que retira o glúten, claro, tem os processos de depressão em função de químicas que realmente precisam uma química no corpo. Mas tem as depressões ou ansiedades ou hiperatividade que são causadas pelo alimento. Que é nítido a hora que retira. Olha só. Depressão. Sim. Mas por quê? Porque qual é o glúten... Qual é o gatilho aí? O gatilho é que o glúten ele é uma cola. E ele mexe no sistema nervoso central, paralisando o sistema nervoso central. Então, às vezes, uma pessoa que come muito glúten hoje, ela tem tendência a ter Alzheimer lá na frente. Isso já aprovado cientificamente. O Glúten com Alzheimer. E já se identificou mais de 600 tipos de doenças relacionados a glúten, ao problema. Por isso que muitas pessoas falam assim, mas antigamente não tinha nada disso. E realmente, antigamente não tinha nada disso. Foi a mudança genética desse alimento que gerou todos esses problemas. O nosso corpo não aceitou essa mudança genética. Porque o ser humano, ele vem consumindo o trigo. O trigo é um dos cereais, um dos primeiros a serem domesticados. Tá? O que todo mundo diz, o milho. Não, o milho é depois da descoberta das Américas, porque o milho é natural, está aqui. Então, o milho é recente no mundo. Né? A descoberta do milho vem a partir de 1400, 1500, por aí. Colombo chega na América Central, Cabral chega aqui na América do Sul. Vamos colocar aí, a partir de 1500 começa a se conhecer o milho e espalhar o milho pelo mundo. Mas ele é muito recente. Agora, o trigo é um dos mais antigos. Até interessante assim, quem cultiva milho sabe que a semente não é mais a mesma, né? Que eles não conseguem mais reaproveitar aquela semente que é plantada. Enfim, tudo mudou. E essas mudanças genéticas o nosso corpo não aceita. A principal delas é a gliadina, que foi ligada ao glúten. Então, antes o glúten, ele era uma proteína sozinha no trigo. Qual foi a mudança genética? O aumento da quantidade de glúten nesse trigo e também a ligação da gliadina nesse glúten. Então, não existe mais glúten sozinho, existe glúten com gliadina. E é essa gliadina que o nosso corpo não digere. Não é o glúten, na verdade. Claro, o excesso de glúten que contém no trigo já veio para prejudicar também. Só que a gliadina ligada ao glúten é ela que é intolerante. Mas ela não vem a partir do processamento, porque eu estou fazendo as contas aqui, as mudanças genéticas elas são de menos de 20 anos, são de 10 anos para cá. Um pouquinho mais. Mas a alteração direto na semente, ali, porque o que vinha era um melhoramento genético através de cruzamentos. Então, esse cruzamento não foi bom para o nosso sistema. O nosso sistema não aceitou essa mudança genética. É porque a modificação, quando a gente fala em modificação genética, seria diretamente no núcleo da célula. Isso fizeram aumentando a quantidade de glúten dentro do trigo. Isso fizeram com o milho, por exemplo. Hoje tem milho, isso é transgenia. Né? Porque aí você vai direto no núcleo da célula. Você não vai misturando espécies diferentes ou subespécies dentro de uma mesma espécie, que foi acontecendo. Eu estou aqui me lembrando, o trigo, sim, foi o primeiro cereal a ser domesticado pelo homem. Mas aí vem a questão do processamento, porque antes ele era processado manualmente. E o processamento dele, até que tornou ele uma farinha refinada, também não é um processo complicado ou não? O refinamento é ruim, na verdade, em função de cada vez que a gente, como a gente fala, dos alimentos integrais são melhores, né, para as absorções do nosso corpo. Quanto mais refinado, pior. Né? Mas o problema da intolerância do nosso corpo foi a mudança genética realmente. Muito bem. Deixa eu ver aqui, por que os alimentos foram modificados geneticamente há 30 anos atrás, diz o Marcos? Fundamentalmente pela necessidade de aumento na produção. De produção, exatamente. Aumento vertiginoso. As pessoas passaram a morar em camadas e você tinha a mesma ou menor quantidade de terra para plantar. E aí vem, a partir da Segunda Guerra Mundial, que eles descobriram o NPK, que é um adubo químico, e aí houve a possibilidade de um aumento vertiginoso de produção na mesma área plantada. E também depois essa... E na verdade é uma produção mais rápida, um trigo maior, né? São vários benefícios que a indústria teve. Exatamente.
Tem várias perguntas aqui. Por exemplo, leite sem lactose é bom e o que é glúten? Pergunta ela sobre quando tira o glúten total da alimentação e o leite aos poucos vai aumentando a alergia a outros alimentos. A Sandra está perguntando aqui. Não. E aí tem outras perguntas ainda que a gente vai responder depois do intervalo comercial. Ok.